O mar é seguramente a maior riqueza dos Açores. A relação com o mar é algo que importa aprofundar. Esta ligação ao mar, em muitas conversas ouvimos as pessoas dizerem que os Açores têm de se abrir mais ao mar e eu penso, bem, é um arquipélago, são ilhas. Porquê é que não estão, de facto, assim, mais ligados ao mar? Pois, isto do ponto de vista histórico, acho que tem justificações e tem razões, mas eu gostava de dizer o seguinte: esta cidade da Horta existe porque existe esta baía. Esta baía, definida ali para Espalamaca e para Montaguinho e para Monte Queimado, fez com que fosse um porto natural num conjunto de ilhas onde havia poucos portos naturais. E quando os navios começaram a ter capacidade de enfrentar determinados obstáculos, como seja a Baixa Sul aqui no canal, os navios de vela até ao século XVIII não gostavam muito de entrar aqui porque aquela baixa era traiçoeira, os navios molinavam muito pouco e a corrente era muito forte. Depois disso, o Porto Horta começou a ter um movimento mortal, já no século XVIII e no século XIX, muito grande. Ainda não havia doca, não havia nada disto. Depois, no começo do século XIX, foi construído aqui, ao pé do castelo, o primeiro cais de desembarque, o cais velho, como nós dizíamos. Depois disto foi crescendo e esta pequena cidade da Horta é o núcleo urbano maior deste conjunto de ilhas, desta parte do arquipélago, porque tinha esta baía. Eu digo assim, se esta baía fosse daquele lado, o núcleo urbano principal era lá, não era aqui. Muito e, portanto, daquele lado, no Pico. No Pico. E, portanto, esta, de facto, é a razão da existência de um núcleo urbano, foi a Vila da Horta, e que, em 1834, passou a cidade da Horta, e depois foi sede distrito muitos anos. Mas, evidentemente, que a ligação ao mar tem a ver com as políticas. E tem a ver, de facto, com as políticas nacionais e praticadas na região. A ligação ao mar restringia-se um bocado à política da pesca. Hoje em dia não é assim. Nós aqui temos o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, temos o Observatório do Mar dos Açores, temos outras instituições de outro género, mas que estão ligadas a esta, como o próprio Clube Naval da Horta, que também se preocupa muito com esse tipo de questões. Mas aqui, efetivamente, o mar foi sempre parte fundamental da vida urbana e, portanto, havia aqui, durante muitos decénios do século XX, uma designação que era o que é que tu fazes? E vinha esta resposta: sou marítimo. O que era o marítimo? O marítimo era um sujeito que pescava, que era estivador, que quando havia baleias para esquartejar na fábrica também ia, que vendia peixe na cidade, que reparava, lavava lanchas, os lava-lanchas, reparava embarcações. O marítimo era pessoas que viviam de profissões completamente ligadas ao mar, portanto, e só ao mar. Em contraponto dos marítimos havia os lavradores e os agricultores. E, portanto, eu penso que, apesar de tudo e apesar de todas as contradições, é insustentável e inaceitável que se continue a pretender haver uma investigação científica do mar com gente que tem doutoramentos, que tem pós-doutoramentos e que continuam a viver de projetos precários, sem terem qualquer estabilidade na sua própria vida pessoal. E isso ainda existe, mas isto, penso eu, que só se resolve no plano político e com vontade política de resolver e de encaminhar as coisas. Não é uma característica exclusiva dos Açores. Não, é um problema nacional. É muito sério. Infelizmente. Muito sério e contraditório com o discurso oficial do aumento da zona económica exclusiva, da área de responsabilidade de Portugal, e tudo isso está em completa contradição. A exploração do turismo, exploração é uma palavra um pouco estranha, digamos, mas potenciar mais o turismo também é fundamental nesta dinâmica entre a terra e o mar, não é? Sim, repare-se que aqui na Horta, por exemplo, nos últimos 10, 12 anos, a explosão de empresas marítimo-turísticas que aí estão ao lado do Clube Naval é notória e notável. Ou seja, o que é que surgiu aqui de novo? Surgiu como indústria organizada a observação de baleias
e como também indústria organizada, o mergulho recreativo, e portanto, e até os concursos de fotografia e outras coisas assim. E são centenas, são milhares de pessoas por ano que vêm aqui ao Pico e a outras ilhas exclusivamente por causa disso. Portanto, mas isto não é um fenómeno com 40 ou 50 anos, isto é um fenómeno com 15 anos. Eu lembro-me que nos anos 90 o Clube Naval é que arrancou com as atividades de mergulho porque não havia empresa nenhuma, não havia um compressor, não havia nada, e o Clube Naval avançou com isso. Depois de aparecerem as empresas, obviamente que também não faz sentido continuar exatamente da mesma maneira. Nós hoje dedicamos, nós Clube Naval, aos concursos de fotografia subaquática, organizamos todos os anos que tem sido já 2 edições, agora este ano está já em curso a terceira, que é um sucesso. Vem gente de muitas partes do mundo, do Havaí, não sei quantos, para participar nisso. E, portanto, eu acho que é, de facto, uma das saídas aqui para os Açores é este turismo. Fiquei satisfeito de saber que o Santa Maria Manuela, um lugre muito bonito. Cruzámos com ele. Santa Maria Manuela está, neste momento, a realizar um conjunto de 3 cruzeiros a partir da Horta, com passageiros que recebe aqui, que vêm de avião e que recebe aqui, e que visitam Terceira, Graciosa, São Jorge e Pico e desembarcam na Horta. 3 seguidos, um em cada semana, e mais lá para o fim do mês vai fazer um último, que então é a Horta, Flores e Corvo Horta. Portanto, mas isto é um tipo de cruzeiro curto, mas que vêm baleias, fazem mergulho, visitam os portos tradicionais, os portinhos antigos, etc. E, portanto, acho que é uma iniciativa louvável que essa empresa atua. Estamos a falar, agora fizemos referência ao conjunto das ilhas, já falámos várias vezes do Pico, mas esta ligação é óbvia, ele está aqui, isto é pertíssimo, qual é a distância aqui para o Pico? 5 milhas náuticas. 5 milhas náuticas, nada, praticamente, não é? Mas as ilhas no seu conjunto, eu já nem falo do arquipélago todo, mas as que fez referência, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, elas funcionam em conjunto, há economia em conjunto, há escala em conjunto? Sabe que durante um século e tal, o que aconteceu foi os Açores estiveram organizados em 3 distritos, chamados, a partir de certa altura, chamados distritos autónomos do arquipélago dos Açores. Um tinha sede em Ponta Delgada e abarcava Santa Maria, outro tinha sede em Angra e abarcava a Terceira, Graciosa e São Jorge, e outro tinha sede aqui na Horta, e era Faial, Pico, Flores e Corvo. Eram distritos de dimensão humana, dimensão económica, dimensão territorial, muito diferentes uns dos outros. E isso gerou sempre uma certa tendência dominadora. Por exemplo, a questão de São Jorge não está ligada à Horta e está ligada à Terceira, tinha a ver com o tipo de linhas de navegação que existiam nessa época e com ligações que eram muito escassas. A ligação para o continente durante muitos anos era 2 vezes por mês e portanto, estabeleceu-se de facto assim. A autonomia, que é instituída em 76, depois do 25 de Abril e com a Constituição, com a nova Constituição Portuguesa, a autonomia veio reduzir isto, veio naturalizar isto e ficou uma questão única. Aqui o problema depois passa a ser um problema de orientação política, de gestão política e de vontade política. E evidentemente eu sou da opinião, outros terão outra, eu sou da opinião que nos últimos anos tem-se manifestado uma certa apetência centralizadora, em que os principais recursos são para desenvolver as 2 ilhas maiores, são ligadas, maiores em termos de área e em termos humanos, e as outras, digamos, são investimentos quase só indispensáveis. E, portanto, eu condeno esta orientação, condeno esta política, acho que não é certa, e esta política tem travado alguns processos. Por exemplo, aqui no caso do Faial, que é um porto de escala internacional de recreio. Dou só um exemplo muito pequeno, que é um porto de escala, digamos, incomparavelmente maior que qualquer outro aqui nos Açores e no país, está dotado apenas com um trava-lift de 25 toneladas, quando uma marina como a de Santa Maria ou um porto de pesca como a Graciosa tem trava-lift de 75 toneladas.
Isto não se percebe. Quer dizer, isto é só inverter os dados do problema e ir barrando aqui e ali crescimentos que já existem, que são inevitáveis. E, portanto, é esta, como a questão das obras portuárias. Há aqui na nossa terra hoje uma polémica muito grande. Há um projeto que muita gente, e eu sou um desses, não concorda que se faça, sem que se pondere muito bem algumas situações, mas entretanto os poderes vão querendo ir fazer. Eu achei muito bem que o Porto Artificial da Horta crescesse, tinha que crescer, e cresceu ali com a construção da Doca Norte. Só que não passou para a cabeça de ninguém, a não ser pelo projetista e pelo Governo, que a orientação daquela dota fizesse uma perpendicular em relação a esta, o que faz com que, com certos mares, a energia que é gerada no contramolho da Doca Norte se espreia para a Doca Sul, a Doca principal. E, portanto, isto foi um erro terrível, que evidentemente temos lá uma boa gar marítima, temos a rampa ro-ro para os ferries, temos isso tudo e isso é bom. Mas temos uma orientação da Doca, basta ir à Espalamaca e filmar e percebe-se quem fez isto não estava a pensar que este Porto pudesse continuar a ter crescimento e movimento. Dava conversa para mais 2 entrevistas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e muita sorte. Vamos andando por aqui e muita sorte as coisas vão muito obrigado. Que as coisas vão correndo pelo melhor.